Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que autoriza a indústria veterinária a produzir insumos e vacinas contra a Covid-19. Rio de Janeiro antecipa calendário e promete vacinar adultos até o mês que vem. E 7 pessoas são indiciadas por furar a fila da vacinação em Minas Gerais. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que autoriza indústrias de produtos veterinários a produzir insumos e até vacinas contra a Covid-19. Vamos a Brasília conversar com o Matheus Scavazini sobre este assunto. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. De acordo com a lei, as empresas veterinárias vão precisar seguir as mesmas normas sanitárias e exigências de biossegurança de indústrias que produzem vacinas para humanos. As fases de produção, invase, embalagem e armazenamento também deverão ser feitas em ambientes separados daqueles usados para imunizantes veterinários. O presidente Bolsonaro também sancionou uma lei que prorroga medidas emergenciais para os setores de turismo e cultura. As medidas incluem crédito para clientes de eventos cancelados em virtude da pandemia. O valor poderá ser usado em outros serviços ou eventos até o final do ano que vem. Salsi. Certo, Matheus. Já conversamos novamente. A Prefeitura do Rio de Janeiro antecipou novamente o calendário de vacinação contra a Covid-19. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações para a gente direto do Rio. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, nessas próximas 2 semanas serão vacinadas as pessoas de 35 a 33 anos. E todos os cariocas com mais de 18 anos de idade deverão receber pelo menos uma dose da vacina até o dia 18 de agosto. Em setembro, os adolescentes com mais de 12 anos de idade serão vacinados. A imunização completa na cidade deve ser alcançada em novembro. E a Prefeitura do Rio ainda estuda aplicar em idosos uma terceira dose de reforço. Até o momento, mais de 4.800.000 doses já foram aplicadas por aqui. Salsi. Já é um grande avanço, não é, Pedro? Muito obrigada pelas suas informações. E olha só, a Polícia Civil de Minas Gerais indiciou 2 técnicas de enfermagem e uma agente de saúde de São José da Lapa, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Elas são suspeitas de vacinar pessoas fora da fila oficial ali da vacina. A Virgínia Nalon tem agora os detalhes pra gente. Oi, Virgínia, boa noite. Oi, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. Elas foram investigadas depois da divulgação deste vídeo que a gente vai mostrar aí. Nas imagens é possível observar as funcionárias imunizando o marido de uma delas e amigos. As 2 técnicas de enfermagem foram afastadas e a agente de saúde vai responder a um processo administrativo e pode ser exonerada. Ela chegou a alegar que os homens possuíam comorbidades, mas não tinham comprovantes das doenças. Todas vão responder por peculato, com pena de até 12 anos de prisão e multa. Salsi. É muito desrespeito, né, Virgínia? Obrigada. Olha, o presidente Jair Bolsonaro segue internado desde ontem sem previsão de alta. Ele está internado em um hospital da Zona Sul daqui de São Paulo. Vamos conversar agora com a Mariana Bispo. Oi, Mariana, boa noite. Quais as últimas atualizações, por favor? Olá, Salsi, boa noite para você e para todo mundo. O último boletim médico assinado, inclusive por 5 médicos, foi divulgado por volta das 8 horas da noite. O quadro de saúde do presidente evolui de forma satisfatória, foi retirada a sonda nasogástrica e a previsão é que a alimentação comece nesta sexta. Na noite de quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi transferido do Hospital das Forças Armadas em Brasília para este aqui, na Zona Sul de São Paulo. Ele chegou com uma obstrução intestinal que, segundo os médicos, pode ter sido consequência das cirurgias feitas em 2018, por conta da facada que ele levou durante a campanha eleitoral. Eu volto com você. Tá certo, Mari, muito obrigada. Qualquer detalhe a gente atualiza aqui no JR 24 horas. Agora a gente volta para Brasília porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, se encontrou agora à noite com o relator da reforma tributária, o deputado Celso Sabino. O Matheus Scavazini tem os detalhes para a gente dessa reunião, desse encontro, né, Matheus?
Salsi, Paulo Guedes admitiu que inicialmente o governo errou na dosagem de impostos para as empresas. Segundo o ministro, a reforma precisa taxar os lucros das pessoas que recebem dividendos, mas a Receita subestimou os valores dessa nova arrecadação e por isso tinha previsto uma redução de apenas 5 pontos percentuais no imposto de renda das empresas, o que foi corrigido no relatório. A expectativa é que a reforma tributária seja aprovada ainda esse ano. Vamos ouvir o ministro Paulo Guedes. Os princípios são claros: tributar mais os dividendos, que o Brasil pagava zero. Nós estamos levando os impostos para 20% e tributar menos as empresas. Porque as empresas investem, criam empregos, inovam, fazem investimentos, onde existe o crescimento da produtividade, dos salários. Então, a nossa ideia da reforma tributária, desde o início, a nossa ideia foi sempre tributar os dividendos, lucros e dividendos, e reduzir a tributação das empresas e dos assalariados. E mais cedo, o relator da reforma tributária, Celso Sabino, participou do JR Entrevista. O deputado do PSDB do Pará acredita que a tributação dos lucros e dividendos vai incentivar as empresas a reinvestirem os recursos. A empresa vai passar a ter, ao fim da aplicação do imposto de renda da pessoa jurídica, mais recursos. Esses recursos, maiores agora, porque o imposto será menor, poderão ser distribuídos ou não. É uma decisão administrativa das corporações. Sabendo os seus diretores que os recursos que forem distribuídos, quem recebe o lucro e dividendo, a pessoa física, os acionistas, serão tributados. Hoje a proposta é de 20%. Tomarão uma decisão de quantos por cento desse lucro final vai ser distribuído ou será a segunda opção, reinvestido na empresa. Agora a gente volta a conversar com Matheus Scavazini sobre outro assunto, a volta da torcida aos estádios de futebol, que deve acontecer na semana que vem em Brasília, né, Matheus? Isso mesmo, Salsi. O governo do Distrito Federal atendeu a um pedido do Flamengo. O jogo de volta das oitavas de final da Libertadores entre Flamengo e Defensa e Justiça na próxima quarta-feira vai ser no estádio Mané Garrincha, com até 15 mil torcedores. As regras definidas pelo governo local são as seguintes: público limitado a 25%, só poderá entrar no estádio quem já estiver completamente vacinado há mais de 15 dias e levar o exame PCR negativo feito nas últimas 48 horas. O uso de máscara será obrigatório e fica proibida a entrada de menores de 18 anos. Os ingressos precisam ser vendidos pela internet, mas o Flamengo ainda não divulgou os detalhes. Salsi. Tá certo, meu querido. Obrigada. Boa noite para você. E agora, futebol. A gente segue falando de futebol porque pela Libertadores o Internacional foi ao Paraguai e empatou sem gols com o Olímpia. Já na Copa Sul-Americana, o Santos venceu o Independiente da Argentina na Vila Belmiro. Veja. Após jogada bem trabalhada, Marcos Guilherme finalizou e Caio Jorge aproveitou o rebote do goleiro para fazer o único gol do jogo. Santos 1, Independiente 0. O Santos agora joga pelo empate na Argentina para avançar na Copa Sul-Americana. E a Finlândia teve a noite mais quente, isso em 18 anos, com os termômetros marcando mais de 24 graus. E algumas pessoas, olha só, resolveram se refrescar na água em pleno sol da meia-noite. É isso mesmo que você ouviu. Lá, nessa época, que é verão, o dia permanece claro por mais de 18 horas. Um espetáculo da natureza, né? Bem, esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.